Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa conferência online organizada pelo Comitê de Educação da Urântia Associação Internacional. Essa palestra é apresentada por Lilian Regina de Cristo Marques sobre o tema Maquiventa Melquisedeque. Agora, gostaria de apresentar a nossa palestrante. Lilian estuda o livro de Urântia desde o ano de 2012. Ela participa do grupo presencial de Curitiba, de alguns grupos virtuais do livro de Urântia e do grupo de docentes da Escola Urântia. Obrigada, Lilian, pela sua vontade de servir. A palestra é sua. Obrigada, Dini. Obrigada a todos que estão aqui conosco e a todos os que vão posteriormente ouvir essa palestra, né, que ela seja útil assim para nós compreendermos mais qual foi a mensagem da terceira revelação, que é Melquisedeque, que trouxe Maquiventa Melquisedeque. Antes eu vou pedir a todos a licença para fazer uma oração e vou compartilhar com vocês a oração. Pai universal, ilumina nossa mente para compreendermos teus ensinamentos de amor e dai-nos a força para vivê-los plenamente. Que o Espírito da Verdade alcance as mentes dos nossos governantes para que tenhamos justiça e paz para as nações. Que a misericórdia de Cristo Micael amenize o sofrimento dos doentes e guie todos que não encontram sentido para as suas vidas. Que eles descubram o Deus de amor. Te pedimos neste dia por todos os perseguidos por causa da sua fé, principalmente pelos cristãos que estão dando suas próprias vidas na causa do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus e que não tarde um mundo de luz e vida. Assim seja. Agora vamos começar a palestra. Então, Maquiventa, eu coloquei essa foto de Melquisedeque, de Maquiventa, porque ele é representado como um senhor já de barba branca, né? Mas Melquisedeque ainda, quando partiu de Urântia, ele não tinha, a impressão que dá no texto é que ele não tinha alcançado a velhice, apesar dos 94 anos que ele viveu em Urântia. E então, nessa palestra, nós vamos ver, assim, qual é a importância de Melquisedeque, porque o livro de Urântia, ele dedica 5 documentos aos ensinamentos de Melquisedeque. 5 documentos em que o primeiro ele fala sobre Melquisedeque, sobre Maquiventa, né? Esse Melquisedeque que se encarnou em Urântia, e os outros documentos sobre a sua influência nas religiões e como seus missionários levaram a mensagem, o evangelho de Melquisedeque para as nações. Então, Melquisedeque é tão importante que dele veio a terceira revelação. A primeira veio do príncipe planetário, a segunda veio de Adão e Eva, a terceira de Melquisedeque, a quarta de Jesus e a quinta do livro de Urântia. Então, o livro de Urântia ele vem nos esclarecer muito, porque muito pouco se conhece de Melquisedeque. Muito pouco se conhece na Bíblia. E ele é visto como um rei, então ele tinha um governo, né, de um país, de uma região chamada Salém, e como sacerdote. Então ele é ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sacerdote. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre
os Melquisedeques. Então, o que são os Melquisedeques? E o livro nos fala que os Melquisedeques são filhos de Deus que têm sua origem no universo local. A personalidade do Melquisedeque original, o pai Melquisedeque, surge de uma forma de união criativa de Micael com a ministra divina. O Melquisedeque original, ou primogênito de cada universo, tem sempre a liberdade de viajar aos universos da vizinhança. Olha que interessante. Ou ao paraíso, em missões que têm a ver com os interesses e deveres da sua ordem. Então, antes, Jesus e a ministra divina, ela cria Gabriel. E depois de uma união ali, criativa, né, de um outro tipo de união, é criado o pai Melquisedeque. Então, esse pai Melquisedeque, ele vai também entrar na criação dos outros Melquisedeques. Esse pai Melquisedeque. E ele, como sendo primogênito, né, ele tem essa prerrogativa de viajar pelos outros universos ou até ao paraíso. Então, esses são os Melquisedeques. São os primeiros seres criados nos universos, e no nosso universo local não foi diferente. Os Melquisedeques do nosso universo foram todos criados durante o período de 1 milênio, do tempo padrão, pelo Filho Criador, o Espírito Criativo, que é a ministra divina. O Filho Criador é o nosso Jesus, Micael de Nébadon, e em enlace com o pai Melquisedeque. Então, dessas três criaturas surgiram todos os outros Melquisedeques. Todas as formas de vida inteligente têm nesses filhos amigos compreensivos, mestres compassivos e conselheiros sábios. Eles são, por natureza, observadores, sem preconceitos, têm a confiança total de todas as classes de seres inteligentes. Então, nós vamos ver que eles estão por todo o universo e têm várias funções, né? Principalmente essa de serem mestres. Eles são mestres, acima de tudo. Esses filhos não formam uma ordem que cresça. O seu número é estacionário, embora varie em cada universo local. O número de Melquisedeques em registro no planeta 7 central deles, em Nébadon, ultrapassa 10 milhões. Os Melquisedeques ocupam um mundo que lhes é próprio, perto de Salvington, a sede central do universo. Esta esfera, que traz o nome de Melquisedeque, é o mundo piloto do circuito de Salvington. Os mortais ascendentes de todas as constelações de Nébadon passam por aperfeiçoamentos em todos os 490 mundos do circuito de Salvington, também chamados de universidades Melquisedeques. Então, aqui eu trouxe para vocês, para quem está começando a ler o livro agora, né? Ou está no começo da leitura, e para nós relembrarmos também. Esse aqui é um desenho feito por Gary Tong, e ele desenhou, então, o universo mestre. Aqui sendo o universo mestre, né? O paraíso e a Avona, o universo perfeito, aqui onde eu estou com o cursor. Depois nós vemos aqui os 7 superuniversos. Aqui nós estamos, esse é o 7º superuniverso que ele colocou, né? E nós estamos aqui na pontinha, o nosso universo está bem aqui, nesse cantinho aqui. E esse aqui são os outros, os outros universos que estão sendo criados, né? Mas que ainda não são habitados. Então, são habitados esses 7 superuniversos por enquanto. Depois, ali fala no texto sobre Salvington, né? Então, Salvington é uma esfera
que é a esfera sede do nosso universo de Nébadon, cujo soberano é Micael de Nébadon, Cristo, Jesus Cristo. Ao redor dessa esfera, então, uma dessas esferas aqui é ocupada pelos Melquisedeques, que é a esfera Melquisedeque, tá? Vamos supor que seja essa aqui, esfera Melquisedeque, né? E todas essas outras esferas, essas 490 esferas, elas são conhecidas como universidades Melquisedeques. E nós vamos passar por todas essas universidades, se Deus quiser, na nossa carreira de ascensão, quando estivermos lá e nessas esferas, quando passarmos por essas esferas e depois para chegar até Salvington e encontrar Jesus. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá, pessoal, podem fazer, se tiverem, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Podem escrever também no chat a pergunta que a gente vai respondendo. Então, ali, os Melquisedeques continuando. Quando um aspecto do plano do Filho Criador é ameaçado de falhar, imediatamente o Melquisedeque estará pronto para prestar a sua assistência. Então, quando alguma coisa dá errado, lá estão os Melquisedeques, eles são filhos de emergência, vamos dizer, das emergências. Então, quando alguma coisa não está dando certo, eles se oferecem para servir naquele planeta. E isso aconteceu por 7 vezes em Nébadon, que é o nosso universo. O Melquisedeque serviu em um mundo evolucionário, na similaridade da carne mortal. O Melquisedeque, que viveu em Urântia durante a época de Abraão, ficou conhecido localmente como o Príncipe de Salém. Os Melquisedeques são conhecidos como filhos emergenciais nos mundos dos universos locais. Têm estado extremamente ativos em Urântia e 12 deles serviram com os portadores da vida. Outros 12 tornaram-se administradores de Urântia depois da rebelião de Caligástia, até os tempos de Adão e Eva, e desde a falta de Adão e Eva até os dias de Jesus. Então, na verdade, depois da rebelião, antes eles estiveram com os portadores da vida. E depois da rebelião, eles sempre estiveram aqui, porque eles só deixaram Urântia por um momento, quando Adão e Eva viveram uns 100 anos ali, tentaram governar Urântia, mas depois da falha, eles tiveram que voltar. E daí ficaram até a vinda de Jesus. E como que foi essa encarnação de Melquisedeque aqui em Urântia? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o conceito de Deus havia se tornado muito nebuloso nas mentes dos homens. Os 12 administradores Melquisedeques apelaram à ajuda do pai Melquisedeque, mas apenas receberam a resposta de que deveriam continuar a manter a verdade da maneira que eles próprios escolhessem, até a chegada de um filho de alto outorga. Então, eles até pediram para os seus superiores supra-humanos, né? No caso ali, apelaram até para os Altíssimos e todos os outros, até o pai Melquisedeque, que daí é lá em Salvington, né? Mas eles receberam a resposta que deveriam agir como preferisse, como achassem apropriado. Makiventa Melquisedeque, um dos 12 administradores planetários da época, tornou-se voluntário para fazer o que tinha sido feito apenas por 6 vezes em toda a história de Nébadon. Então, com Melquisedeque, completaram as 7 vezes, né, de que aconteceu isso até agora. Personalizar temporariamente na Terra um homem deste reino, auto-outorgando a si próprio como um filho emergencial para prestar ministração a esse mundo. A encarnação de Makiventa Melquisedeque foi consumada nas proximidades do local que estava destinado a se tornar a cidade de Salém, na Palestina.
A materialização desse filho Melquisedeque foi executada pelos administradores planetários com a cooperação dos portadores da vida, alguns dos mestres controladores físicos e outras personalidades celestes residentes em Urântia. Inclusive, no início do livro, comenta que este corpo do Melquisedeque era semimaterial. Então, ele era um corpo similar ao corpo humano, mas ele tinha outras características, né? E ele foi especialmente construído, esse corpo, pelos portadores da vida, mestres controladores físicos e algumas personalidades celestes. Então, é uma maneira especial dessa encarnação. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não estou vendo no chat. Acho que não. Boa tarde a todos que chegaram depois. Lídia, Oi, Aélio, tudo bom? eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor a diferença entre esses 12 e um em particular entre estes, o Maquiventa. Essa história de semimaterial, corpo especial, valia para os 12 ou exclusivamente para o Maquiventa? Essa é a primeira pergunta. Na sequência, você claro nos slides anteriores, que esse corpo de 12 esteve atuando em Urântia, especificamente, desde a rebelião até Adão e Eva, e pós Adão e Eva até Jesus. Isso. E você vai falar provavelmente exclusivamente do Maquiventa. Isso. E esses 11 faziam exatamente o quê? Eles estavam governando o universo, governando Urântia. Sim, mas o aspecto que eu tenho curiosidade é outro. Eles estavam fisicamente em Urântia, a exemplo de Maquiventa, por aquele período de 94 anos, ou eles estavam em algum lugar nas Morôncias, gerindo Urântia? Então, essa presença era uma presença real, como a de Maquiventa, ou era uma presença diferente? Era uma presença, vamos dizer assim, não humana, espiritual, não se podia ver, né? Maquiventa, ele tinha contato com os seus afins, né, Maquiventas, mas só ele recebeu o corpo. Os outros tinham o corpo de um Melquisedeque mesmo, que para nós não podemos ver, né? Mas o Maquiventa se tornou visível daí para a humanidade. Com o corpo Esses especial. 11, além de Maquiventa, estavam em Urântia ou estavam em Salve? Estavam em Urântia, em Urântia. Ou seja, a obra de Maquiventa foi uma obra coletiva com os seus pares ou foi exclusivamente dele? Sim, não, foi coletiva, porque ele sempre estava em contato com os seus. Eu penso assim. Nesse caso, se os 12 estavam aqui, eu queria que você explicasse mais detalhadamente por qual a necessidade da presença de Material, né? Visualmente, materialmente, se os 12 sempre estiveram aqui. Ou seja, faziam exatamente o que se a coisa se perdeu, segundo o que foi colocado nas primeiras slides? Se perdeu como eles estavam aqui? Sim, porque eles não eram visíveis, né? Então, o Maquiventa se tornou visível e conseguiu daí conversar. Aí, na sequência, a gente vai ver que ele sabia 6 línguas, imagine. Então, a presença física, a possibilidade de ser visto fazia um diferencial em relação aos demais que não eram vistos. Isso mesmo. Então, vamos continuar lá. Então, a materialização, né? Então, aqui, aonde Maquiventa se materializou? Aonde foi materializado, né? Que sozinho ele não... Então, foi aqui pertinho de Jerusalém. Então, Jerusalém aqui no Oriente Médio, só para a gente se situar, né? Onde é atualmente Jerusalém. E depois nós vamos ver também que Iraque, lembre de Iraque, mas que é aqui pertinho, da onde saiu Abraão.
mas Jerusalém foi aqui que Maquiventa foi materializado. Depois aqui nós temos um outro mapa de Jerusalém aqui, Belém aqui pertinho, né? Depois, então, Maquiventa apareceu aqui em Salém, que depois, mais tarde, veio a ser Jerusalém, e nós vamos ver que o seu principal estudante, e com quem ele fez uma aliança, veio morar em Hebrom, então Hebrom fica aqui pertinho também, de Jerusalém, e lembrando que Jesus, posteriormente, nasceu em Belém. Então, tudo ali se deu no Oriente Médio. Mesmo as revelações todas se deram no Oriente Médio. Apenas a quinta, que é o livro de Urântia, foi nas Américas. Então, agora vamos ver mais sobre... Oi, Lídia. Diga. Oi, a Sandra. Oi, Volta aí Sandra. nesse mapa um instantinho. Tá. Tem alguma coisa errada aí no mapa. Diga. Porque, na verdade, Hebrom, Belém, tá? E Salém, eles são mais para cima, porque eles estão no que a gente chama hoje de Cisjordânia, tá? Então, eles estariam em território hoje, não é no território israelense, é no território palestino. Palestino. Então, eles não estão, não é nessa linha onde está, ele é mais à direita, mais para o lado do Rio Jordão. Sim. Tá? Tem algum erro nesse mapa, tá? Isso não muda nada, mas é só para te dizer que esse mapa... Esse mapa eu peguei um mapa antigo, né? Como era antigo, mas... mas quem Belém sabe continua haja. no lugar. Oi? Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu, onde tem a Igreja da Natividade e tal, continua no mesmo lugar, entendeu? Certo. Portanto... Hebrom que mudou de lugar. E Hebrom também, continua no mesmo lugar. Elas não são aí, Tá. elas estão mais para cima. Mais para cima, ok. Tá? Bom. Okay. Eu peguei o mapa do... Quem sabe seja, não seja tão... Mas é ali por perto, né? Mas esse mapa está errado. Ok. Então, olhar. Desculpe, eu procurei agora no Google Maps e a posição é praticamente a mesma. Segundo o Google Maps, atualmente está Jerusalém e Hebrom está mais abaixo. Sim, é isso que eu vi agora no Google Maps. Obrigada. Atualmente. Bom, não sei, está estranho. Então, vamos lá. Maquiventa outorgou-se às raças humanas de Urântia 1973 anos antes do nascimento de Jesus. Então, aqui é a data exata do nascimento de Maquiventa, né? O livro nos traz a data, o ano exato, no caso. A sua vinda não foi espetacular, a sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos. Ele foi visto pelo homem mortal pela primeira vez naquele dia memorável em que entrou na tenda de Andom, um pastor caldeu de origem suméria. E a proclamação da sua missão ficou corporificada em uma simples afirmação que ele fez a esse pastor. Eu sou Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o único Deus. Então, ele chegou já se apresentando para esse pastor Andom, né? E já falando do Deus único. Quando o pastor se recobrou do seu espanto e depois de haver feito muitas perguntas ao estranho, convidou Melquisedeque para cear com ele. E essa foi a primeira vez na sua longa carreira no universo que Maquiventa comeu comida material.
o alimento que iria sustentá-lo durante os seus 95 anos de vida como um ser material. E naquela noite, enquanto eles conversavam sobre as estrelas, Melquisedeque começou a sua missão de revelação da verdade e da realidade de Deus. Quando, com o movimento circular de seu braço, ele disse a Andon: Elyon, o Altíssimo, é o divino Criador das estrelas do firmamento e dessa terra mesma, na qual vivemos, e ele é também o Supremo Deus do céu. Então, eu imagino ele fazendo esse gesto, né? Esse movimento circular, mostrando o céu e tudo que Deus criou para esse pastor. Dentro de uns poucos anos, Melquisedeque havia reunido em torno de si um grupo de alunos, discípulos e crentes, que formaram o núcleo da futura comunidade de Salém. Ele ficou logo conhecido na Palestina como sacerdote de Elyon, o Altíssimo, e como o sábio de Salém. Algumas das tribos da vizinhança sempre se referiam a ele como o Sheik, ou o rei de Salém. Salém era o local que, depois do desaparecimento de Melquisedeque, transformou-se na cidade de Jebus, sendo posteriormente chamada Jerusalém. Então, Melquisedeque também é visto como o rei da paz, porque Salém, eles ligam com a palavra shalom, que significa paz, né? Então, ele é também visto como o rei da paz e o rei da justiça, por causa da palavra Melquisedeque, que significa justiça também. Agora, a aparência de Melquisedeque, como que ele era? Olha que interessante. Na aparência pessoal, Melquisedeque assemelhava-se aos povos noditas e sumérios, então mesclados, tendo quase 1,80 m de altura e possuindo uma presença imponente. Jesus também tinha mais ou menos 1,80 m de altura, isso é bem interessante. Falava o caldeu e uma meia dúzia de outras línguas. Quer dizer, além do caldeu, ele falava mais 7 línguas, então. Vestia-se de um modo bem semelhante aos sacerdotes cananeus, exceto que usava no peito um emblema com 3 círculos concêntricos, o símbolo da Trindade do paraíso em Satânia. Com o decorrer do seu ministério, a insígnia dos 3 círculos concêntricos veio a ser considerada tão sagrada pelos seus seguidores que eles nunca ousaram usá-la, e foi logo esquecida com o passar de umas poucas gerações. Eles achavam que não eram tão dignos de usar, né, a insígnia, e foi esquecida. Então, aqui eu peguei uma imagem de Melquisedeque oferecido por em Abraão, mais ou menos como eu acho que era, como ele se vestia, né, como um sacerdote. E eu coloquei a insígnia dos 3 círculos, porque não aparece essa insígnia nas imagens que a gente acha assim, né? Que aparece outra insígnia dos sacerdotes daquela época mesmo. Eles usam assim uma espécie de... parece um babador, assim, cheio de pedras. Muito interessante. E esse é o emblema dos 3 círculos representando a Trindade do paraíso. Maquiventa nunca se casou, nem poderia ter deixado prole na terra. O seu corpo físico, conquanto fosse semelhante ao de um ser humano masculino, era na realidade da ordem daqueles corpos especialmente construídos, como eu falei para vocês, né? Eles eram um corpo muito parecido com os corpos dos assessores do príncipe planetário, mas era só semelhante porque os assessores do príncipe precisavam da árvore da vida, e Melquisedeque não se alimentou da árvore da vida para continuar, né? Então tinha uma hora que a sua vida iria ter um fim natural.
mas não chegou a esse fim natural, porque ele foi embora antes, como a gente vai ver na sequência. Completou a sua missão de auto-outorga em 94 anos, muito antes que o seu corpo material houvesse começado a desfazer-se. Então, ele não chegou a ficar velhinho e arcadinho, não é? Quer dizer, ele conservou lá, aos 94 anos. Makiventa Melquisedeque recebeu um ajustador do pensamento que adquiriu experiência e o capacitou para residir na mente humana de Jesus. E este é o único ajustador do pensamento a ter funcionado em duas mentes em Urântia, e ambas as mentes sendo tanto divinas quanto humanas. Durante a encarnação na carne, Makiventa manteve pleno contato com os seus 11 companheiros do corpo dos custódios planetários, então, olha. Mas ele não podia comunicar-se com outras ordens de personalidades celestes. Então, ele só se comunicava com esses 11 Melquisedeques. E esse ajustador do pensamento, ele veio depois a ser o ajustador do pensamento de Jesus. Só um momentinho que eu vou ligar aqui. Agora nós vamos ver os ensinamentos de Melquisedeque. Então, a missão dele, né? Melquisedeque organizou uma escola aos moldes dos setitas do segundo Éden. A ideia do dízimo, introduzida por Abraão e convertida por Melquisedeque, também era vinda das origens setitas. Então, já existia esse costume. Melquisedeque ensinou um conceito de um só Deus e associou ao pai da constelação de Nor-Latchadek, que ele chamava de El-Elyon, o Altíssimo. Não falou sobre Lúcifer e nem sobre o sistema de Satânia. Edente era o céu e o Altíssimo era Deus. Porque na época existia um Altíssimo Observador, que sempre tem um Altíssimo Observador aqui em Urântia, né? Então, ele reverenciava esse Altíssimo e trabalhava, vamos dizer, sobre as bênçãos dele. Então, aqui de novo, né, eu coloquei o que nós vamos ver agora. Eu fiz um outro diagrama para a gente falar um pouquinho da constelação de Nor-Latchadek, da onde veio esse Altíssimo, né? E de Satânia também, que comenta aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do que está aqui nesse pontinho, ó. Esse aqui é o nosso super-universo, e aqui o universo de Nébadon, mas também eu coloquei o paraíso agora nesse diagrama. Então, coloquei aqui, nós temos o paraíso, né? O nosso super-universo de Ovonton, o nosso universo de Nébadon, aqui a constelação de Nor-Latchadek, de onde vem esse Altíssimo, né? Nós temos 3 Altíssimos, e cuja capital é Edentia, e o sistema de Satânia, onde está o nosso planeta Urântia, tá? Nesse sistema, onde Lúcifer era o soberano do sistema, né? Lilian, Diga. eu posso perguntar? Sim, eu estou vendo que você levantou a mão. Então, esse ser El-Elyon não é o Micael de Nébado e também não é o Pai Universal. Ele é uma deidade aquém, abaixo desse citado. Ele é o Pai Altíssimo, né? Eu queria concluir. Então, o que o Melquisedeque, o Makiventa em particular, veio ensinar para a humanidade é uma divindade aquém de Micael, aquém do Filho e aquém do Pai. Como é que é essa última frase que se disse? A constelação fica no universo de Nébadon, que é uma fração do sétimo superuniverso. Isso.
se ele era um sacerdote de El Elyon, esse El Elyon em relação ao pai ou em relação ao próprio Micael, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu até agora pensava que El Elyon era um outro nome do pai. El Elyon, ali, ele se refere ao Altíssimo de Edentia, que é a capital da constelação de Nor-Lachadec. E ele explicou, vamos dizer, era como se fosse o Deus para aquele tempo que ele revelou, era a ideia do Altíssimo de Edentia. Sim, mas eu continuo em dúvida. A minha pergunta é específica. El Elyon era o pai, era Micael, era o filho? Quem era El Elyon efetivamente? Não é. Ele É o Elyon, que ele local? chamava, era o É uma Altíssimo. deidade? Não, é uma deidade. Era o Altíssimo. De Edentia. Tá? Que tem os 3 Altíssimos, né? Que são os Vorondandex. Aí não é o soberano do sistema. Depois do soberano do sistema vem os pais da constelação de Nor-Lachadec, que é o Altíssimo. E como tinha um Altíssimo aqui também, né, observador, que sempre tem quando o mundo está em rebelião, então ele reverenciava esse Altíssimo. Vou perguntar objetivamente. Ele veio trazer o monoteísmo para aqueles dias e para os nossos dias. Isso. Esse monoteísmo era relacionado a El Elyon, e El Elyon, a rigor, é uma deidade, entre outras. Mas ele representava o Pai universal, né? Vamos dizer assim. Era o Deus único. Mas para aquelas mentes ele pôde trazer até a ideia do Altíssimo para aquela época. Ele chamava de Deus o Altíssimo. E até hoje tem-se essa ideia de Deus o Altíssimo. Vamos ver se na sequência dá para entender melhor, né? Então, esse Deus Altíssimo, ele estava aqui na constelação, né? Só que ele estava, na realidade, estacionado em Urântia. Mas os pais da constelação, eles ficam na capital Idente. Melquisedeque usava um símbolo com 3 círculos concêntricos, o qual adotou como insígnia de sua auto-outorga. Aqui eles falam em símbolo, né? E tem um momento também que ele é mencionado como medalha, tá? Pouquíssimos dentre os seus seguidores chegaram a saber que os 3 círculos eram um símbolo da infinitude, o emblema da eternidade e da universalidade da trindade do paraíso. Para alguns, Melquisedeque ensinou a verdade avançada, abrangendo a condução e a organização do universo local. Então, naquela época, ele já ensinou sobre a organização do universo local, veja. Para alguns que conseguiam entender. Enquanto que, para o seu brilhante discípulo Nordã e para a sua turma de estudantes empenhados, ele ensinou as verdades do universo e mesmo de Avona. Então, só para esse discípulo e a turma mais avançada ali. Né? Ele ensinou sobre Avona. A maioria aprendia sobre o governo de Edentia. Então, ele media os ensinamentos. Aqueles que conseguiam captar mais, ele ensinava sobre Avona, né? Sobre o universo perfeito. E os outros lá, ele ensinava sobre Edentia. Cada um na sua medida. Os membros da família de Catro, com quem Melquisedeque viveu por mais de 30 anos, conheciam muitas dessas verdades mais elevadas e as perpetuaram por muito tempo na própria família, até os dias mesmos do seu ilustre descendente Moisés, que desse modo teve acesso a uma imponente tradição nos dias de Melquisedeque. Então, ali é trazida pelo lado de seu pai, bem como por meio de outras fontes, por lado de sua mãe.
Então, ali vocês vejam como que Moisés teve, esses dias até a gente estava comentando na escola, né? Teve contato com esses ensinamentos de Melquisedeque. Passou de geração em geração e de alguma maneira sobreviveu e chegaram até Moisés. Melquisedeque subordinou todo o seu ensinamento à doutrina de um único Deus, uma deidade universal, um Criador celeste e um Pai divino. Esse ensinamento foi enfatizado com o propósito de atrair a adoração do homem e preparar o caminho para a vinda posterior de Micael como filho desse mesmo Pai universal. Já te dou a palavra, Aélia. Melquisedeque ensinou que, em algum tempo futuro, outro filho de Deus viria na carne como ele havia vindo, mas que nasceria de uma mulher. E foi por isso que inúmeros instrutores posteriormente sustentaram que Jesus era um sacerdote ou um ministro para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque já falava desse filho de Deus que ia se auto-outorgar no futuro, que ele veio preparar esses caminhos, etc. Pode dizer, Aélio. Antes que avance demasiado, o Maquiventa, Melquisedeque, foi um contemporâneo de Abraão. Eles se conheciam pessoalmente, eles falavam, enfim, eles eram amigos, etc. Mas em relação a Moisés, quantos anos distanciam um do outro? O Moisés, nós sabemos que ele tirou o povo cativo do Egito e coisa e tal, mas situe no calendário, na linha do tempo, Moisés em relação a Maquiventa, por favor. Agora você me pegou. Porque Moisés, eu acredito que foi uns 600 anos antes de, ou mais antes de... Quantos anos que foi Moisés antes de Cristo? É só fazer as contas. Eu acredito que foi uns 1730, uns 900 anos. Quando que veio Moisés a ele, você recorda? Aélio. Eu vou pesquisar. Daí você pesquisa e me diz, puder é só fazer as contas, né? Quanto tempo depois foi. E esses ensinamentos sobreviveram porque todos os Melquisedeques, depois da partida de Melquisedeque, eles ficaram atentos para que esses ensinamentos não se perdessem. Então, sempre tinha alguém que conservava os ensinamentos e passava para frente. Uma família ou outro, um clã ou outro, sempre estavam ali com aqueles ensinamentos e passavam de pai para filho. 1500 anos antes de Cristo? Que veio Moisés, Flávio? Então, foi só diminuir ali, só isso. Não foi pouquinho. Não dava tempo de se perder, não. Então, agora terminamos aqui, né? Interessante também, então, que ratificando, né? Que Melquisedeque, ele já previa a vinda de um filho auto-outorgado. E como que era essa religião de Salém? Essa religião de Salém, ela tinha cerimônias de adoração. E eram simples. Todas as pessoas que assinavam o que faziam marcas nas listas das tábuas de argila na igreja de Melquisedeque, então existia uma igreja, comprometiam-se a memorizar e seguiam a seguinte crença. Então eles tinham um compromisso quando eles seguiam essa crença, né? Acredito em Elyon, o Deus Altíssimo, o único Pai universal e Criador de todas as coisas.
Aceito a aliança de Melquisedeque com o Altíssimo, que confere o favor de Deus à minha fé, sem sacrifícios, sem holocaustos. Prometo obedecer aos 7 mandamentos de Melquisedeque e contar as boas novas, né, dessa aliança com o Altíssimo e a todos os homens. Os habitantes daquela época acreditavam que nasciam em débito com os deuses e estavam acostumados a fazer sacrifícios e dádivas aos sacerdotes. Era difícil para eles entender que bastava a fé para o cumprimento do compromisso da aliança feita com o Altíssimo. Abraão acreditou de modo indeciso e ainda assim isso foi recebido como um ato de retidão. Então é muito consolador saber que Abraão acreditou de modo indeciso. Interessante essa colocação, ia estar no livro. E foi recebido como um ato de retidão, porque Deus só espera de nós a fé, uma fé verdadeira, né? Uma fé que, pelo menos uma fé, nem que seja pequena, para nós continuarmos a ascensão. E bastou essa fé de Abraão para que continuasse, para que ele fizesse essa aliança. Mas para o povo daquela época, acostumado aos sacrifícios, era muito difícil acreditar assim, não, eu só preciso acreditar, só preciso ter fé, não precisa sacrificar nada, não precisa andar até não sei aonde, visitar tal cidade, ou dar o dízimo, não precisa nada disso, precisa só ter fé. Vai, Hélio. O Hélio hoje Se preferir, eu fico em silêncio, não tem problema. Mas eu fiquei Não, curioso. pode falar, Hélio. Fiquei curioso em saber. A Bíblia relata um relacionamento especial entre Abraão e Deus. Ai, Confrontando com o livro de Urântia, esse 473 Deus da anos. Bíblia é o Melquisedeque? Mas eu posso silenciar daqui para frente, tá bom? Não tem problema. Como o Deus da Bíblia é o Melquisedeque? O Deus que fala as conversas de Abraão com Melquisedeque, com Deus, né, que está na Bíblia, na realidade foram com Melquisedeque. Não é pouquinho. Eu inverti na hora de fazer a conta, eu pensei em 1793. Olha só, o Tico. Mas é o contrário, é isso mesmo, 473 anos, não é pouco, não. Mas eles estavam atentos. Não pense que eles estavam dormindo lá em cima, não estavam atentos a tudo que acontecia em Urântia. Mas para eles, 473 anos é pouca coisa, né? Não é muito, não. Os Melquisedeques estão aqui desde os portadores da vida, imagine. Desde os portadores da vida, e governando desde o príncipe planetário, só 500 mil anos. Então, 400 anos para eles, assim, é ontem. Vamos ver. Melquisedeque promulgou os 7 mandamentos. Então, relembrando, né, eles assinavam lá as tábuas, se comprometiam a memorizar ali aquelas 3 leis, e depois tinha os mandamentos de Melquisedeque, que eram 7. Tá? E esses Melquisedeques, eles foram baseados nas leis da Dalamátia, que era do príncipe planetário, né, das leis lá de 500 mil anos atrás, e do primeiro e segundo Éden há 37 mil anos antes dali. Então, primeiro, não servirás a nenhum Deus senão o Criador Altíssimo do céu e da terra. O segundo mandamento, não duvidarás de que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna. Olha que lindo o segundo mandamento. Terceiro, não darás falso testemunho. Quarto, não matarás. Quinto, não furtarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não mostrarás desrespeito pelos teus pais, nem pelos mais velhos. Melquisedeque substituiu o sacrifício da carne e do sangue pelo sacramento do pão e do vinho,
mas não teve êxito, pois o costume dos sacrifícios estava muito enraizado. Mesmo Abraão recorreu a essa prática bárbara depois de suas vitórias sobre Kedorlaomer. Então, Melquisedeque já instituiu esse sacramento do pão e do vinho, que depois Jesus veio, vamos dizer, também confirmar, vamos dizer assim, como lembrança, né, da sua estada aqui em Urântia. Só que não como sacramento, mas como lembrança. Melquisedeque, assim como Jesus, não veio para mudar os costumes. Ele veio para realizar duas missões: manter viva na terra a verdade de um único Deus e preparar o caminho para a outorga mortal subsequente de um filho do paraíso deste Pai universal. Melquisedeque ensinou a verdade elementar revelada em Salém durante 94 anos. E durante esse tempo, Abraão frequentou a escola de Salém por 3 vezes distintas. Então, Abraão não ficava o tempo todo lá. Ele fazia viagens, ele ia conquistar outros povos, ele era bastante guerreiro. E daí, por 3 vezes, ele frequentou a escola de Salém. Ele finalmente tornou-se um convertido aos ensinamentos de Salém, tornando-se um dos alunos mais brilhantes e um dos principais esteios de Melquisedeque. Agora nós vamos ver a escolha de Abraão. Então, por que Abraão foi escolhido para continuar com esse evangelho, com essa revelação do Deus vivo, né? Por que não foi outra pessoa? Ou será que Melquisedeque já sabia que Abraão ia nascer nesse lugar, em Ur, por isso apareceu ali em Salém? Então, o livro nos revela o seguinte: embora possa ser um erro falar de povo eleito, não é um erro referir-nos a Abraão como um indivíduo escolhido. Melquisedeque deu a Abraão a responsabilidade de manter viva a verdade de um Deus, distinguindo-o da crença que prevalecia em deidades múltiplas. Abraão foi escolhido para manter viva a verdade de um Deus único, e esta escolha foi determinada não só pela sua família, mas também pelo local onde nasceu. A Palestina, naquela época, era um local estratégico de comércio, comunicação e civilização. Depois de observarem os ancestrais de Abraão, os Melquisedeques escolheram os filhos de Terá, por causa da sua inteligência, iniciativa e sagacidade e sinceridade. Então, eles tinham todos esses valores, né? E certamente iam passar aos filhos, que também receberiam esses tais valores. A possibilidade de contato com esses versáteis filhos de Terá tinha bastante a ver com o aparecimento de Maquiventa em Salém, em vez do Egito, China, Índia ou entre outras tribos do norte. Melquisedeque enviou um convite a Abraão e seu irmão Naor, e que dizia: vinde a Salém, onde ireis ouvir os nossos ensinamentos sobre a verdade do Criador eterno, e na descendência esclarecida dos irmãos que vós sois, todo o mundo será abençoado. Então, Melquisedeque enviou o convite até Ur, né? Imagina. Naor não aceitou o convite, porque ele mandou o convite para Naor, que era irmão de Abraão, e para Abraão. Naor não aceitou o convite, mas Abraão e seu sobrinho Lote foram para Salém e escolheram um forte próximo da cidade, onde poderiam se defender dos vários ataques das tribos inimigas. Abraão e Lote fizeram frequentes peregrinações a Salém. Devido à seca e fome na Palestina, Abraão e Lote foram para o Egito buscar alimentos. Lá encontrou um parente distante no trono egípcio
e o serviu em expedições militares de êxito. Abraão e Sara viveram então na corte do Egito e, quando foram embora, receberam uma parte dos despojos de suas campanhas militares. Então, ele foi lá para o Egito e lá ele guerreou, né? Tinha um parente lá que estava na corte, né? Reinava no Egito. E ele serviu a esse parente, ele, Lot, e lá ele guerreou e ganhou muitos despojos e queria ficar por lá, na realidade, no Egito, Abraão. Foi necessária muita determinação a Abraão para renunciar às honras da corte egípcia e voltar-se para o trabalho mais espiritual promovido por Maquiventa. Mas Melquisedeque era reverenciado até mesmo no Egito. E quando toda a situação foi apresentada ao faraó, ele veementemente convenceu Abraão a voltar para cumprir o seu voto à causa de Salém. Então, Abraão já tinha ido para o Hebrom, e do Hebrom ele foi para o Egito, ele partiu de Ur, né, foi para o Hebrom, do Hebrom ele foi para o Egito, e depois foi convidado a voltar de novo para Hebrom, mas foi difícil essa decisão para ele. Ele queria ficar no Egito lá, guerreando, ele gostava. Abraão tinha um caráter guerreiro e queria conquistar os povos para as verdades de Deus na ponta da espada, para que esta verdade fosse mais rapidamente assimilada. Hoje nós temos exemplos, né, de religiões que querem conquistar na ponta da espada. Melquisedeque era pacífico, por outro lado, né? Lógico, pacífico, e nunca tinha sido atacado por qualquer exército. Ele concordava que Abraão devia se defender, mas não aprovava seus anseios de conquista das tribos vizinhas. Então houve um distanciamento amigável entre Melquisedeque e Abraão, e este foi para Hebrom, onde estabeleceu sua capital militar. Então ele foi até Melquisedeque, e como ele queria conquistar o povo pela espada, Melquisedeque não concordou, então eles se distanciaram, distanciamento amigável, né? E Abraão fez Hebrom sua capital. Abraão atacou as tribos vizinhas para defender Lot, que morava em Sodoma, e tinha uma guarda pessoal de 318 homens e um exército de 4.000 soldados que se lançaram ao ataque. Esses 308 homens, tem esse número na Bíblia também. Então, aqui Abraão e Lot caminhando até o Hebrom, né? Isso é uma pintura dessa cena, com Sara e todos os seus coligados, e Deus ali em cima abençoando, né? Essa caminhada. Uma representação somente. Aqui, da onde saiu Abraão, né, as peregrinações. Então, aqui ele saiu de Ur e foi até Hebrom inicialmente. Depois a Salém, que fica aqui perto, e depois ao Egito. Do Egito ele voltou para Salém e depois para Hebrom. Aqui nós temos peguei uma foto de Hebrom, atualmente. Depois, continuando, né, com relação à escolha, Melquisedeque partiu para Hebrom. Então, quando Abraão estava lá em Hebrom, Melquisedeque foi até lá para ver se Abraão desistia dos ataques. Mas, ao chegar, encontrou voltando vitorioso da guerra. Já encontrou Abraão já voltando vitorioso. Então, Abraão ofereceu 10% dos despojos para Salém, pois dizia que o Deus de Salém o havia feito vitorioso. Aqui apareceu 1%. Após esse fato, Abraão obrigou as 11 tribos sob seu comando a pagar o dízimo a Melquisedeque. Então, depois, todo mundo pagando. Mas foi Abraão que veio com essa ideia, porque já era costume mesmo das tribos antigas
Abraão estava indo realmente bem no sentido de estabelecer um Estado poderoso na Palestina. Agora vamos ver a aliança de Melquisedeque com Abraão. Então, como que depois que ele foi se apresentar, né, que ele voltou da guerra com todos os despojos, ele fez uma aliança. Quando Abraão resolveu ter um filho para sucedê-lo, foi aconselhar-se com Melquisedeque, que o convenceu a voltar-se para o conceito espiritual do reino do céu. E Melquisedeque fez uma aliança formal com Abraão em Salém. Ele disse a Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se fores capaz, pois assim tão numerosa tua semente será. E Abraão acreditou em Melquisedeque, e isso foi atribuído a ele como retidão. E então Melquisedeque contou a Abraão sobre a futura ocupação de Canaã pela sua descendência, depois da permanência deles no Egito. Então aqui, Melquisedeque já contou para Abraão o que ia acontecer. Né? Foi assim, deu uma visão para Melquisedeque, né? O que iria acontecer depois do Egito, com a descendência dele. Então, aqui eu coloquei uma figura, né? Olha agora para os céus e conta as estrelas, se fores capaz, pois assim tão numerosas tua semente será. Então, o quanto Abraão teve fé e depois lutou por esse Deus único. E levou daí depois essa ideia de Deus até a família, né? E todos os seus descendentes, até a vinda de Jesus. Melquisedeque novamente trazia a Urântia as boas novas de que a salvação, o favorecimento de Deus, deveria ser conquistado pela fé. Pouco tempo depois do estabelecimento dessa aliança, Isaque, o filho de Abraão, nasceu, conforme a promessa de Melquisedeque. Depois do nascimento de Isaque, Abraão teve uma atitude muito solene para com essa aliança com Melquisedeque, e foi a Salém para vê-la confirmada por escrito. Foi nessa aceitação pública e formal da aliança que ele então mudou seu nome de Abram para Abraão. A essa rendição pública e real das suas ambições pessoais em favor dos planos maiores de Melquisedeque, seguiu-se a aparição dos 3 seres celestes para ele nas planícies de Manré. Então, aqui realmente houve essa conversa com esses 3 seres celestes, mas o livro não menciona que seres eram esses, né? Esses seres. Só fala que ele teve essa aparição. Então, essa aparição aconteceu de fato, não obstante a sua associação com as narrativas posteriores fabricadas relativas à destruição que foi natural de Sodoma e Gomorra. E essas lendas sobre os acontecimentos daqueles dias indicam quão atrasadas a moral e a ética estiveram até mesmo em épocas relativamente recentes. Porque teve aquela aparição de anjos em Sodoma e Gomorra, né? E depois tem a história de que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo por causa da moral daquelas cidades, né? Que queriam até perverter, vamos dizer assim, os anjos. Mas, na realidade, Sodoma e Gomorra, hoje até já tem estudos sobre essa questão. Sodoma e Gomorra foram, alguns arqueólogos, né, eles acharam vestígios de que Sodoma e Gomorra foram destruídas por asteroides. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Só que eu tenho que dar o stop share. Então, os arqueólogos, eles já
descobriram alguma coisa, tanto sobre Sodoma e Gomorra, como sobre Salém há 1.800 anos atrás. É muito interessante isso. E eles dizem que 1.800 anos atrás é a época em que viveu Melquisedeque. E tem alguma coisa sobre aquele arqueólogo Rodrigo Silva, da igreja... Da igreja... Qual que é a igreja mesmo, Eli? Aquela igreja... Adventista, obrigada. Da igreja adventista. E ele mostra, assim, alguns locais onde se encontram algumas, não é esculturas, ou alguns altares, assim, daquela época. Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês aqui. A reportagem que eu achei. Que pena, não quer entrar. Por que será que o share está interrompendo aqui? Não deveria. Tente novamente. Ah. Então, aqui, ó. Arqueólogos afirmam ter descoberto o que destruiu Sodoma e Gomorra. Então, aqui fala assim, a narrativa bíblica fala de uma chuva de fogo dos céus como punição divina. Então, esse arqueólogo ali, Trinity Southwest, Philip Silvia, revelou que escavações feitas na região de Gore, Vale do Jordão, demonstram que a área habitada sofreu um brutal colapso populacional na Idade do Bronze. A pesquisa revelou que mais de 120 sítios arqueológicos da região parecem ter sido expostos a uma explosão. Agora estamos desenterrando o maior sítio arqueológico da Idade do Bronze, na região, provavelmente o local de Sodoma, da Sodoma bíblica. Segundo o estudo, há 3.700 anos, um enorme meteorito superaquecido explodiu no céu, sobre uma planície circular de 25 quilômetros de largura, ao nordeste do Mar Morto. Para o arqueólogo, esse pode ter sido o fim de Sodoma e Gomorra, cidades que, de acordo com a Bíblia, ficavam na região e teriam sido destruídas como punição divina. Então, essa é uma das que eles já estão descobrindo lá, né? O que aconteceu realmente com Sodoma e Gomorra. O livro também confirma que foi um evento natural. Então, agora eu vou colocar um pouquinho daquilo que o Rodrigo fala, é muito interessante. Vocês param um pouquinho de ouvir minha voz. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Eu vou colocar um pedacinho aqui do que ele fala, muito interessante. Certo? Vamos ver uma imagem de como é que está hoje. Pastor Diego, coloca, por gentileza, como é que está Jerusalém hoje. Hoje, no lugar do templo de Salomão, está o Domo da Rocha, que é essa construção aqui, ó, o de Omar, o templo de Omar, muçulmano. E aqui está Al-Aqsa, que significa esquina em árabe. Al-Aqsa é a mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos, depois que Jerusalém foi destruída pelos romanos, os muçulmanos dominaram a cidade por volta de 690 depois de Cristo, e eles colocaram aqui um santuário islâmico, porque eles acreditam que aqui Maomé esteve com a sua jumenta e daqui Maomé subiu ao céu. Então hoje isso aqui tornou-se um lugar sagrado para os muçulmanos, de modo que Israel não pode escavar ali, infelizmente. Mas muitas relíquias bíblicas podem estar debaixo dessa plataforma aqui. No passado, eu falei que vocês, era o Monte
Moriá. Nesse lado aqui está o Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve. Aqui, Jerusalém. E essa parte contornada em amarelo aqui é justamente a antiga fortaleza dos jebuseus, a antiga cidade de Salém. Mas hoje vocês notam que quem vai a Jerusalém, o que tem aqui em cima? Casas. Então o que foi feito? Os arqueólogos tiveram que escavar aqui por baixo túneis, e nesses túneis colocaram armações de ferro para que a base de cima não colapsasse. E bem aqui no pé, por baixo disso aqui, eu vou mostrar para vocês, bem aqui embaixo, foram encontrados alguns objetos arqueológicos que eu quero mostrar para vocês no vídeo agora. A cerâmica local mostrou que o que encontramos ali data de 1800 a.C., a época de Abraão. E encontraram ali uma prensa para oliveiras, para fazer azeite, que era um objeto de unção, um lugar de sacrifício de animais, e um lugar para fazer pão, e um altar muito especial. Esse altar tem uma pedra fixada nele. Isso tudo data de 1800 anos antes de Cristo. E quando eu leio desse altar com a pedra fixada em cima dele, eu me... Então, depois ele vai falar sobre outras questões da cidade de Davi, ou antes até de Jacó, mas na sequência desse vídeo, ele fala sobre essas descobertas muito interessantes dessa época de Abraão, que foi contemporâneo, lógico, de Melquisedeque. Então, muito interessante esse estudo que eles fazem, né, sobre essa arqueologia bíblica que confirma essas questões. Então, vamos continuar aqui. Com aliança ainda, né? Com a consumação da aliança solene, a reconciliação entre Abraão e Melquisedeque tornou-se completa. Abraão assumiu novamente a liderança civil e militar da colônia de Salém, a qual, no seu apogeu, teve mais de 100 mil pagadores regulares de dízimo, na lista da Irmandade de Melquisedeque. Abraão era sagaz e eficiente homem de negócios. Ele era rico para sua época. Ele não era excessivamente pio, mas era profundamente sincero e acreditava em Maquiventa Melquisedeque. Então, é interessante isso também, né? Quer dizer, ele não era um homem assim de muitas orações, não era excessivamente pio, mas ele era sincero. Isso é muito interessante, a sinceridade, né? Porque o livro de Urântia fala que o reino de Deus é sinceridade, e mais sinceridade, e mais sinceridade. Então, agora nós vamos ver o que é que como que os missionários de Melquisedeque continuaram a sua missão, a missão que ele deixou na terra. Melquisedeque continuou por alguns anos instruindo seus estudantes e aperfeiçoando os missionários de Salém, que penetravam em todas as tribos vizinhas, especialmente no Egito, Mesopotâmia e Ásia Menor. E à medida que passavam as décadas, esses educadores viajavam cada vez mais longe de Salém, levando consigo o ensinamento de Maquiventa sobre a crença e a fé em Deus. Então, eles foram por todos os lados. Os missionários de Salém penetraram em toda a Europa, até mesmo nas Ilhas Britânicas. Então, foram longe dali. Um grupo foi pelas Ilhas Faroe até os Andonitas da Islândia, enquanto outro atravessou a China e alcançou os japoneses nas Ilhas Orientais. Então, até o Japão. As vidas e as experiências dos homens e mulheres que se aventuraram a sair de Salém, Mesopotâmia e Lago de Van, então tudo ali tudo ali no Oriente, ali, né? Na Palestina, para esclarecer as tribos do hemisfério oriental,
representam um capítulo heróico na história da raça humana. Isso é muito interessante. Apesar dos esforços dos missionários, as tribos atingidas pela revelação eram muito atrasadas e somente algumas pessoas entenderam a mensagem e passou para as próximas gerações. Então, eles tiveram todo o trabalho, né? De andar por de levar o evangelho de Melquisedeque, mas somente algumas pessoas. Mas essas pessoas que entenderam também passaram a mensagem, e esta sobreviveu. O ensinamento de Melquisedeque original tinha sido quase totalmente absorvido pelas crenças na Grande Mãe, no Sol e em outros cultos antigos, porque eles mesclavam, né? Absorviam esses ensinamentos de Melquisedeque, de fé e tudo, e nos ensinamentos deles, sobre a Grande Mãe, sobre o Sol e sobre outras crenças que eles tinham. Apenas na Palestina a mensagem de um Deus único permaneceu. Então, apenas com Abraão, né? Que daí levou, quase não se quebrou, vamos dizer assim, essa mensagem, né? Sempre ela voltava, a mensagem original. E o que aconteceu? Que quando como foi essa partida de Melquisedeque, né? Que ele teve a escola, os estudantes, ensinou e depois foi embora. Então, como é que foi essa partida? Aqui eu coloquei o Melquisedeque velhinho, apesar que eu acho que ele não estava assim tão velhinho. Aí parece Papai Noel, Lilian. Verdade. Foi pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra que Maquiventa decidiu terminar a sua outorga de emergência em Urântia. A decisão de Melquisedeque de dar fim à sua estada na carne foi influenciada por inúmeras condições. A principal delas sendo a tendência crescente das tribos vizinhas e mesmo dos seus parceiros imediatos de considerar um semideus, de vê-lo como um ser sobrenatural, o que de fato ele era. Mas eles estavam começando a reverenciá-lo de modo indevido e com um medo altamente supersticioso. Então, eles começaram a ficar até com medo, porque Melquisedeque devia ter uma energia, né? Aos 94 anos, 95, e estava firme ali. Então, eles começaram a reverenciar o Melquisedeque. Então, está na hora de eu ir embora, senão eles vão me confundir com Deus, o Deus único. Além dessas razões, Melquisedeque queria deixar a cena de suas atividades terrenas um tempo suficiente antes da morte de Abraão, para assegurar que a verdade de um Deus e um só Deus pudesse tornar-se estabelecida de modo firme nas mentes dos seus seguidores. E desse modo Maquiventa retirou-se, certa noite, para sua tenda em Salém, tendo dito boa noite aos seus companheiros humanos, e quando eles foram chamá-lo na manhã seguinte, ele não estava lá, pois os seus companheiros o haviam levado. Então, é interessante que ele, de uma hora para outra, ele sumiu. Boa noite e foi embora. Olívia, Oi. você acha que fizeram com ele a mesma técnica de aceleração do tempo que fizeram com Jesus? Não, ele sim, para a carne desaparecer, né? Isso. Eu acho que eles fizeram, o livro não fala, mas eu acredito que eles pode ser uma técnica reversa, alguma coisa assim, ou mesmo isso que você falou, né? Porque eles não encontraram nem a roupa. Não fala que encontraram roupa nenhuma, né? Que ele estava vestido. Então, ele desapareceu. Não fala que encontraram nem que não encontraram, né? Não, que não encontraram, né? Mas, quer dizer, foram ver de manhã, ele não estava mais lá. Mas eu acredito, Lilian, que seja realmente uma técnica reversa do que foi, porque eles fizeram
rematerialização dele, então acho que eles fizeram alguma técnica de desmaterialização. Também acredito. É isso mesmo. Oi, Fernando. Oi, querida. Não, se ele apareceu misteriosamente, não foi concebido, né? Então, eu creio que da mesma forma que ele outorgou-se ou apareceu em carne, ele também tinha, não sei, o dom, né? Ou foi preciso algumas autoridades celestes para ajudar a desmaterializar Isso. Eu também acredito nisso. O livro não especifica, só diz que ele desapareceu. Continuando. O desaparecimento tão súbito de Melquisedeque foi uma grande provação para Abraão. Se bem que Melquisedeque houvesse advertido abertamente aos seus seguidores que deveriam algum tempo partir, do modo como havia chegado. Eles não se conformaram com a perda do seu maravilhoso líder. Imagine, a grande organização montada em Salém quase desapareceu, embora tenha sido sobre as tradições daqueles dias que Moisés se haja apoiado, quando levou os escravos hebreus para fora do Egito. Então, aqui, o que aconteceu depois da partida, né? De Melquisedeque. Abraão tornou-se amedrontado e tímido. Imediatamente depois do desaparecimento de Melquisedeque. Eu imagino um Abraão guerreiro, ele ficou em depressão ali, né? Na verdade. Vamos dizer, atualmente diríamos que ficou deprimido. Ele escondeu a sua identidade ao chegar em Gerar. Tanto assim que Abimeleque apropriou-se da sua esposa. Imagina. Ficou tão triste que até a esposa ele não quis lutar mais, né? Ficou com medo de ser morto, mas não quis lutar. Ele ficou muito decepcionado. Mas Abraão não ficou por muito tempo impedido de cumprir sua missão como sucessor de Melquisedeque. Logo, ele fez conversões em meio aos filisteus e junto ao povo de Abimeleque. Fez um tratado com eles e, em troca, tornou-se contaminado por muitas das superstições deles, particularmente pela prática do sacrifício de primogênitos. Assim, de novo, Abraão tornou-se um grande líder na Palestina. Então, quer dizer, às vezes a gente está meio abatido por alguma questão que acontece na família, ou entre os amigos, ou mesmo na igreja, ou na nossa religião, ou o que acreditamos, mas a gente tem que saber que isso passa, né? Que vai passar e que depois a gente vai se levantar e continuar o nosso ideal, aquilo que nós pensamos, que tudo passa, né? Ele foi reverenciado, Abraão, por todos os grupos e honrado por todos os reis. Ele era o líder espiritual de todas as tribos vizinhas, e a sua influência continuou por algum tempo depois da sua morte. Durante os últimos anos de sua vida, uma vez que ele retornou a Hebrom, cenário das suas primeiras atividades e local onde havia trabalhado junto com Melquisedeque, o último ato de Abraão foi enviar serviçais de confiança à cidade do seu irmão Naor, na fronteira com a Mesopotâmia, para assegurar que uma mulher do seu próprio povo fosse esposa do seu filho Isaque. Há muito o casamento entre primos havia sido um costume do povo de Abraão, e Abraão morreu confiante naquela fé em Deus que ele havia aprendido de Melquisedeque nas extintas escolas de Salém. Depois do que aconteceu, né, com Isaque, filho de Abraão. Isaque ficou mais próximo dos ensinamentos de Salém. Mas para Jacó, que era o outro filho dele, com Sara, foi mais difícil compreender o significado dessas tradições. José foi um crente firme em Melquisedeque e um tanto, por causa disso, foi encarado pelos seus irmãos como um sonhador.
Então, o José ele era neto, né? Bisneto de Abraão. As honrarias concedidas a José no Egito o foram principalmente devido à memória do seu bisavô Abraão. Então, eles ainda tinham, né, esse grande guerreiro, a memória desse grande guerreiro, desse grande, vamos dizer assim, evangelista do Deus único. Para a geração seguinte, foi difícil compreender a história de Melquisedeque. Passados 500 anos, muitos consideraram toda a narrativa como um mito. O ensinamento de Melquisedeque foi pleno e completo, mas os registros desses dias pareceram impossíveis e fantásticos para os sacerdotes hebreus posteriores. Embora muitos tivessem alguma compreensão daqueles acontecimentos, pelo menos até a época em que os registros do Antigo Testamento foram revisados em massa na Babilônia. Então, por isso que não aparece muito, né, sobre a história de Melquisedeque. O que o Antigo Testamento registra como conversas entre Abraão e Deus, na realidade aconteceu entre Abraão e Melquisedeque. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abraão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às suas numerosas entrevistas com Melquisedeque. Então, tudo foi entre Melquisedeque e Abraão. Quase tudo, né? Porque teve aqueles 3 seres que apareceram a Abraão. A história sobre Melquisedeque e Abraão foi alterada pelos sacerdotes hebreus durante o cativeiro na Babilônia. E assim, ao perder Melquisedeque de vista, eles também perderam o ensinamento desse filho emergencial a respeito da missão espiritual de outorga do filho prometido. Perderam de vista tão plena e completamente a natureza dessa missão que poucos de sua progenie puderam ou quiseram reconhecer e receber Micael, quando ele apareceu na terra e na carne como Maquiventa havia predito. Então, quer dizer, muito se perdeu dessa revelação, né? E por isso muitos dos judeus não aceitaram Jesus. Todavia, um dos escritores do livro dos Hebreus compreendeu a missão de Melquisedeque, pois está escrito: esse Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, também foi um rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem início de dias, nem fim de vida, mas como um filho de Deus, ele permanece para sempre como um sacerdote. Essa aspas, então, é porque está no livro, né? Na Bíblia. Esse escritor definiu Melquisedeque como um ser do tipo auto-outorgado, como posteriormente o foi Micael, afirmando que Jesus era um ministro para sempre da ordem de Melquisedeque. Ainda que essa comparação não seja de todo feliz, foi literalmente verdadeiro que Cristo recebeu um título provisório em Urântia, segundo as ordens dos 12 administradores Melquisedeques, em exercício na época da sua auto-outorga neste mundo. Então, aqui, alguns sacerdotes, alguns teólogos, né? Porque tem aquela história, não, mas Abraão é maior que Melquisedeque, ou Melquisedeque é maior que Abraão. E quando eles estudam na Bíblia, eles veem que Melquisedeque abençoou Abraão. Ele fez a aliança com Abraão. Então, ele teria que ser maior que Abraão. Então, é essa a conclusão que eles chegam. E agora, qual é o status atual de Maquiventa Melquisedeque? Porque ele desapareceu, né? E o que é que aconteceu com Melquisedeque? Onde ele está atualmente? Durante os anos da encarnação de Maquiventa, os administradores Melquisedeques de Urântia funcionaram em número de 12. Quando Maquiventa considerou completa sua missão como um filho emergencial, ele indicou esse fato aos seus 11 coligados, e eles imediatamente colocaram à disposição dele a técnica por meio da qual deveria ser liberado da carne e devolvido a salvo seu status original, de filho Melquisedeque.
E ao terceiro dia, depois de seu desaparecimento de Salém, ele apareceu em meio aos seus 11 companheiros na missão em Urântia e reassumiu sua carreira interrompida como um dos administradores planetários dos 606 de Satânia, que eles falam aqui 606, porque é o número do nosso planeta em Satânia, né? No sistema de Satânia, que é composto de 1000 planetas, ou será ainda composto de 1000 planetas, e o nosso é 606. Foi através de Abraão, Isaac e sua descendência que os ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque foram difundidos com mais facilidade. Melquisedeque continuou a colaborar durante os 19 séculos seguintes, então desde a sua vinda, com muitos profetas e videntes, tratando assim de manter vivas as verdades de Salém até que se completasse o tempo da vinda de Micael à Terra. Então, todos os profetas, todos aqueles que queriam difundir a verdade de Deus, eles eram ajudados por Maquiventa, né? Ele estava ali sempre ajudando os profetas. Maquiventa continuou como administrador planetário até os tempos do triunfo de Micael. Depois disso, ele ficou ligado ao serviço de Urântia em Jerusalém, como um dos 24 diretores, tendo sido apenas recentemente elevado à posição de embaixador pessoal do Filho Criador em Jerusalém, com o título de Príncipe Planetário Vice-Regente de Urântia. Então, veja, ele foi, depois disso, depois que Micael fez a sua auto-outorga, Jesus, ele foi para Jerusalém. Jerusalém, então, está no nosso sistema aqui pertinho, né? No nosso sistema de Satânia. E ele foi participar desse governo, desses 24 diretores aí, que eles atendem os mundos em rebelião, que são 37, né? E eles atendem a esses mundos. E Maquiventa está diretamente vendo as questões do nosso mundo, mas lá em Jerusalém, tá? Aqui. E ele também recebeu, agora, aqui diz recentemente, né? Mas recentemente, acho logo depois que Jesus foi elevado ao título de príncipe planetário. E, então, esse Maquiventa, olha a importância dele, né? Ele recebeu o título de príncipe planetário também, mas vice-regente de Urântia. E os reveladores falam que eles acreditam que enquanto Urântia permanecer como planeta habitado, Maquiventa Melquisedeque não retornará totalmente aos deveres da sua ordem de filiação. Então, ele não está mais com os 12 Melquisedeques, né? Ele está lá nesse governo de 24. E permanecerá em termos de tempo para sempre como um ministro planetário representando Cristo Micael. Então, ele representa aqui para nós Jesus. Os reveladores acham provável, o Marcos, quer perguntar agora, Marcos? Esse pequeno detalhe aí no outro slide, sobre enquanto Urântia permanecer como um planeta habitado. Interessante. Muito interessante. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Eu entendi. É alguma profecia, alguma coisa assim? Olha. O revelador tirou as cartas, assim, ó, enquanto... Será que eles escorregaram nessa, Dini? Haverá algum momento que o nosso planeta não será habitado? Me conta, Lilian, o que você acha? Não, eu vou pedir ajuda para a Dini nessa. Eu vou dizer o que eu acho. Marcos, primeiro, oi, Marcos, um prazer ver você. Eu acho que a frase enquanto Urântia permanecer como planeta habitado, eu entendo que
para dizer, a única forma em que Maquiventa não mais seja o representante de Cristo Micael para Urântia é Urântia desaparecer. Né? Isso é o que eu entendo. Não é que Urântia vai desaparecer, pois nosso planeta é o pupilo do nosso soberano. Nosso planeta não vai desaparecer, né? Ele vai permanecer para sempre como planeta habitado, mas, claro, a única forma em que isso não acontecesse seria que a humanidade toda se perdesse. Acho isso muito difícil. Só isso eu posso dizer. Eu também acho, eu concordo totalmente com você, mas eu nunca tinha me atido, né, nessa expressão assim tão singular, e agora que eu percebi, assim, livro de Urântia é assim, né? Você lê 30 anos, aí você vai ler um negócio e fala, ué, nunca tinha pensado nisso antes. Sempre acontece. Sempre acontece. Não, daí a gente diz assim, não, eles colocaram essa parte à noite quando eu estava dormindo. Daí eu abri o livro de Urântia, acho que eles colocaram, não é possível. Mas tem muita coisa nesse livro. Não, mas não dá uma abertura assim para Apocalipse? Para o Apocalipse, mas acho que o que Jesus mesmo fala, né? Mesmo que o mundo acabasse, mesmo, né? Ele fala um dado momento para os discípulos, né? A gente não deve se preocupar com isso, por quê? Porque também não está tudo escrito. Não está tudo escrito. As questões do universo são... a vida é um mar de ações e de reações e de escolhas. Então, tudo está... tudo pode acontecer, vamos dizer, né? Mas... Nem tudo que eles fazem precisávamos saber, né? Talvez algumas coisas sejam ultra secretas, né? Também, não, tem muita coisa. O que nós temos aí no livro é o que precisávamos para o momento, é o que precisava, né? Mas às vezes a gente acha que eles deram assim, opa, colocaram alguma coisinha assim que a gente fica, opa, aqui tem coisa. Subtendido, deixaram subtendido, né? Então estamos quase no fim ali para a gente conversar um pouquinho. Mais um pouquinho. Então vamos ali, onde é que eu estava? Os reveladores acham provável que Maquiventa possa voltar pessoalmente na Terra e assumir o papel de príncipe planetário, vice-regente, representando Cristo Micael, que é de fato o nosso príncipe planetário. Há menos de 1000 anos, este mesmo Maquiventa, Melquisedeque, outrora o sábio de Salem, esteve presente invisivelmente em Urântia, por um período de 100 anos, atuando como governador-geral, residente do planeta. E se o sistema atual de direção dos assuntos planetários continuar, ele deverá retornar um pouco mais de 1000 anos e retomar a mesma função. Então, ele esteve aqui, né, invisivelmente, como governador-geral, e daqui a 1000 anos, se continuar desse jeito, ele volta como governador-geral. Deve ficar claro que todos esses ensinamentos retratando o monoteísmo, e esse foi do documento 631 que eu tirei, derivaram-se direta ou indiretamente, sobretudo, das pregações dos missionários de Maquiventa Melquisedeque, que saíam da sua sede em Salem para disseminar a doutrina de um Deus, o Altíssimo, até os confins da terra. Então, todas as religiões tiveram monoteístas, né, que retratam o monoteísmo, principalmente aquelas reveladas no livro de Urântia, estudadas. Nós estivemos agora na escola aqui, na escola Urântia, uma aula do Flávio que nos explicou todas essas religiões que tiveram essa influência de dos ensinamentos de Melquisedeque. Tá? Todas, o budismo, que é uma filosofia, e alguns dizem que é uma religião, né? Todas elas, mesmo o islamismo, o zoroastrismo, que ainda existe, todas essas religiões tiveram influência dos ensinamentos dos missionários de Melquisedeque.
até os confins da terra, ele fala aqui. Tal é a história de Maquiventa, Melquisedeque, uma das figuras mais singulares de todas as que já estiveram ligadas à história de Urântia, e uma personalidade que pode estar destinada a desempenhar um importante papel na experiência futura do vosso irregular e inusitado mundo. Então, aqui eu quero... Esse é o final da minha apresentação, e eu quero agradecer principalmente a Jesus e a vocês que estiveram aqui presentes, né? E a Melquisedeque, a Maquiventa Melquisedeque, que nos trouxe uma revelação maravilhosa do Deus Uno. Linda essa imagem que você concluiu sua apresentação, viu, Lília? Sobre Jerusalém. Maravilhosa essa imagem. Então, maravilhoso. Obrigada, Lilian. Que lindo. Obrigada a você, Jenny, pelo convite. Gostei. Não, maravilha. Você fez um trabalho maravilhoso. Temos uma pergunta aqui no chat. Não sei, ela está indiretamente relacionada. Foi o Aélio que perguntou. Não sei se corresponde, mas vou ler a pergunta. As 7 oportunidades que os Melquisedeques encarnaram em missão emergencial em Lebadon foi exclusiva de Maquiventa? Essa foi a pergunta. Não, o livro não fala, não, eu acredito que foram outros Melquisedeques. Perfeito, eu também acredito. O livro não comenta que foi Maquiventa, mas acho que Maquiventa foi exclusivo nosso. Sim, isso. Mais firme, né? Porque andar descalço assim, meleca. Você quer falar, Milton? Sim. Não, foi alguma coisa aqui que pegou errado. Ah, tá. Muito boa a aula, Lilian. Obrigada, Flávia. Significativa, sim, bem bom. Bem abrangente. E veja, porque foi assim, quando a Dini pediu para eu fazer uma apresentação, eu pensei naquele momento em Maquiventa Melquisedeque. Eu disse a Dini, vou pensar e te falo. Daí eu pensei em Maquiventa Melquisedeque. E daí naquela semana nós fizemos reunião do corpo docente da escola, do conselho da escola. E daí eu não lembrava que o nosso assunto era Melquisedeque, mas eu achava acho que estava no meu inconsciente, mas eu não fiz ligação. E daí logo nós começamos a estudar sobre Melquisedeque. Eu digo, ai, que bom! E estudamos todos os documentos de Melquisedeque. Então foi muito bom para a apresentação. Há uma pergunta da Gisela. Eu gostaria de transmitir a pergunta para você, Lilian. Ela perguntou, falando do assunto do Maquiventa, continuando a ser relacionado com Urântia até enquanto o planeta ser planeta habitado, né? Em referência a isso. Mas também não poderá se estar referindo a cidades pós-luz e vida. Depois dessa idade de luz e vida, o planeta continuará habitado? E depois há uma pergunta a mais relacionada com isso. Por isso eu falei que sim. Sim. Então, passo a pergunta para você. Então, ele continuará habitado, né? Porque daí nós viveremos desse mundo de luz e vida. Então, inclusive tem uma parte do livro que fala que se depois de luz e vida se continuarão, né, os mortais a ascender e até o paraíso, e eles não sabem dizer, mesmo os reveladores não sabem dizer, mas eles não falam que não será habitado. Então dá a impressão que continuará a ser habitado, sim. Mas como nós seremos um super universo de luz e vida,
Então, seremos um super-universo perfeito, né? O nosso universo será perfeito, constelação, e assim vai até o super-universo. Seremos igual ao universo de Avona. Então, eles não sabem se nós continuaremos a caminhar, a fazer a ascensão até o paraíso. Eles não sabem, eu também não sei. Pois nunca aconteceu, né? Não eu acho que na medida que nós vamos evoluindo, os planetas também vão evoluindo, né? E vão tendo as suas vidas, na verdade, né? E eu acho que sim, a gente continua, porque à medida que a gente está ascensionando, e nós estamos num planeta de provações, né? A hora que nós, de repente, formos para outros 1000 planetas aí, né? A gente vai cada vez, eu acho que com status mais avançado, né? E esses planetas com certeza vão continuando, sem dúvida. Sim. Mas, ainda assim, continuaremos, falando nos termos futuros, sendo humanos, né? Não seremos anjos. Isso que é importante, né? Estados de luz e vida, mas no nível humano. Sem dúvida. O nível humano, mas eu acredito assim, o nível humano, falando em luz e vida, mais sutil. Acho que nós teremos corpos um pouquinho diferente, não assim totalmente diferente desse, mas acho que mais saudáveis, né? Eu acho que nós vamos ser uma mistura de matéria com espírito. Morôncia. Nós seremos mais sutis, né? Mais sutis, eu também acredito, porque como não terão mais não precisaremos mais passar pelas fases moronciais, né, Dini? Então, daí, ou passaremos rapidamente por essas fases, o nosso corpo já terá um pouco mais de agilidade. E mesmo o planeta vai mudar, né? O próprio planeta, ele muda também. E é muito interessante o estudo do planeta quando entra em luz e vida. Nossa, muito interessante. E o Maquiventa, ele vem com certeza quando o planeta entrar em luz e vida. Daí ele vem. Essa é a certeza da volta de Melquisedeque quando o planeta iniciar a era de luz e vida. Eu também acho que lembro ter lido no livro sobre o fato de a rebelião ter sido julgada. Você se lembra de alguma coisa? Da rebelião? Que o Maquiventa iria vir para o planeta uma vez que os rebeldes sejam tirados de Urântia, sejam presos. Sim, também. Existe também essa possibilidade. Quando a rebelião, o julgamento de Lúcifer for finalmente finalizado, né? E quando o nosso planeta ele sair da quarentena e for incluído... Quando ele sair da quarentena. Mais alguma pergunta podem fazer, gente. Aqueles que estão começando agora, às vezes... Nem me fale de quarentena, Marcos. Nem me fale de quarentena. Nós estamos em quarentena. Eu posso comentar? Pode. Eu adorei o comentário que você fez, pois é assim que eu vejo também. Que o Maquiventa Melquisedeque, as pessoas estavam considerando ele de modo supersticioso. Se unimos essa informação com a informação de que o corpo dele não sofreu deterioro, né? Deterioração. Então, isso, deterioração, é porque ele não envelheceu. Ele estava jovem. As pessoas envelheciam, morriam, mas ele não. Eu acho que é isso o que causou as pessoas considerar ele de modo supersticioso. Verdade. Não, eu fico imaginando, por isso que existem aquelas lendas dos deuses antigos. Porque Van ficou quantos anos? Van e Amadon. Visível para os seres humanos, nunca morriam, desde 500 mil anos atrás até 38 mil anos, de 500 a 38 mil anos atrás. Né?
quantos anos? 450 anos, mais ou menos, eles ficaram aqui trabalhando, nunca morriam. E depois tinha o Sende Caligacha também. E todas essas questões, então, que eles achavam que eram os deuses antigos, né? Então, o Maquiventa também começou, o pessoal disse, olha, esse homem, ele não envelhece, está sempre ali, firme, ele é um deus. Ô, Lilian, me fala uma coisa. Dentro dessa questão, como é que a gente tem a menção do Melquisedeque no livro da Bíblia? E o Melquisedeque ficou aqui 90 e poucos anos. E o Van e a Amadon, que ficaram aqui centenas de milhares de anos, a gente tem o nome de um rio. De um lago, né? De um lago. Do Van, Lago Van. Como é que é isso? Por que essa Você diferença? perde tudo, né? Você perde muito. O Van e o Amadon não fizeram nada? Não, Nossa, porque eles... assim, não. Desculpa, eu sei que eles fizeram muito, mas não tem uma frasezinha de nenhum livro sei lá, em 500 mil anos, nenhum cara que quis falar sobre eles? Como assim? Né? Não que você saiba a resposta, mas eu tô assim, meio que indignado, assim, sabe? Porque o Van e a Amadon eram conhecidos, assim, no sistema todo, né? Sim. E a gente aqui é o nome de um lago. Mas é que você perdeu, né? Você perdeu eu tô meio desabafando, assim, mas eu fico meio não, mas se perdeu, mas agora se recuperou. Marquinhos, mas aí eu te faço com a quinta revelação, nós recuperamos tudo isso. Marquinhos, eu te faço uma contrapergunta. Quem é que, fora do nosso meio, urantiano, conhece o Caligacha, o nome Caligacha? Eles conhecem Acho o que nem Beelzebub. os caras que gostam dele conhecem, sabe como. Então, a mesma coisa. O pessoal conhece mais o Beelzebub e o Lúcifer, né? Satã, agora Caligacha e Deligacha, mas a gente conhece. Pois é, a hierarquia, na verdade, que ele seria o primeiro, não, ninguém conhece. Agora os demais, né, que é o Satã, o Beelzebub, né, enfim, todos conhecem, né? Por que será? Gostaria de dizer uma coisa, Lilian, se você me permite. Sim. Marcos, existem alguns registros arqueológicos sobre Van, sobre o lago, sobre o reino dos vanitas. Esse registro fala dos urartianos, que era o reino de Urartia. Observe a similitude. Tem vários registros arqueológicos com os gravados dos anjos resguardando a árvore da vida, que foram achados ali, perto do lago de Van, do castelo de Van. Há muitos registros arqueológicos. Há um artigo que foi escrito por um arqueólogo e foi traduzido para português, está publicado na página do ELUB. Acho que na página do ELUB, que vocês podem achar. Há alguns registros arqueológicos, mas a questão, eu acho, que a responsabilidade da perda da informação é a escrita cuneiforme é muito difícil de se entender. Então, há informação em alguns registros arqueológicos que não foram ainda entendidos apropriadamente pelos arqueólogos. E também, naquela época, 40 mil anos atrás, quando praticamente, né, 40 mil anos atrás, quando Adão e Eva chegaram, não havia escrita, não havia, com exceção da escritura que fora gerada pelo povo de Van e Amadon. Então, eu penso que por isso que não há realmente um registro acessível para nós, mas o registro sim existe. Eu vou procurar o artigo, vou compartilhar com vocês o link aqui no chat. Muito bem, legal isso.
Alguma coisa sobreviveu. A árvore da vida, por exemplo, né? A árvore da vida está na Bíblia, mas não o Amazon. Eles só falam dos grandes homens da antiguidade. A Bíblia fala, né? Dos grandes homens da antiguidade. Muito bem. Acho que você não tem mais nenhuma pergunta. Obrigada, Lilian. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada, Lilian. Obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês todos aí. Vamos Um para abraço. Coloquei o link, está no sítio do Elube, foi traduzido para português. É um artigo interessantíssimo, muito ilustrativo, tem imagens, é um artigo sério. Qual é o nome, Jenny, do artigo? O título do artigo, Jane, por favor. Só um momento, eu vou... É Urartu, o reino Urartu. perdido de Van. Ah, estou vendo Sim, aqui. Urartu. Esse É só o clicar nome... ali na... Sim. E os habitantes desse reino eram chamados de urartianos. Mas isso Olha que está... legal. Sim, o termo urartu, urartianos, é baseado na leitura da escrita cuneiforme. Não sei se essa é a palavra em português, cuneiforme. Os Sumérios, né? Os Sumérios. É por isso que... Só um momento, eu vou procurar. Eu não sei onde eu li, em algum outro artigo, que o Urante significa ferro, né? É um planeta onde tem muito ferro. Eu não sei onde eu li isso, mas é algo que pode ter algum proveito, né, para a gente descobrir a origem do nome. Uhum. Obrigada, Lilian. Tchau. Vou sair jantar, que daqui a pouco tem outro. Tem outra, Tá bom, Urartu, é isso aí, já a Carla colocou. Obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos. Grande abraço. Obrigada. Até a próxima. Até, muita saúde. E para vocês também, muita saúde. Obrigada, Lilian. Deus abençoe. Tchau, obrigada a todos.